Oi, boa noite. Oi, pessoal. Boa noite. Oi, Eli. Oi, Maraísa. Oi, Rosana. Eu tô tentando conexão com a Cíntia, tá? Oi, Cíntia. Eu não tô te vendo, tô só vendo você escrita aqui. O que será? Eu vou te chamar de novo. Ah, agora foi, agora foi, agora foi. Entrou? Entrei? Entrou, entrou. Tá bom. Eu não tô conseguindo ver como que tá meu enquadramento. É, ele tá bom, ele só tá um pouquinho, pra mim, Ah, pra esquerda. agora, Agora tá já vi. ótimo, tá Agora ótimo. já vi. Tá ótimo. E aí, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Cíntia. Muito obrigada por aceitar o convite para esse bate-papo live sobre intervenção precoce. Obrigada a você pelo convite. É uma honra poder participar dessa live com você e reencontrar nossos caminhos, né? Eu acho que a gente se encontrou há muitos anos atrás. Temos várias amigas em comum, né? Uma delas muito especial, a Paula Joia. E agora estamos aqui de novo. Muito obrigada pelo convite, Ana. Obrigada, Cíntia. A gente fala que esses últimos anos, para mim, para a Arielle e para a Cátia, foram anos de reencontro. Olha que bonito, né? Essa fala que vem de encontro com o que nos aquece o coração. Sim. Cíntia, você quer se apresentar? Posso me Prefere? apresentar? Não, posso me apresentar. Então, eu sou a Cíntia Guilhardi, eu sou psicóloga de formação, me formei na PUC São Paulo, fiz mestrado em análise do comportamento, na PUC também, e o doutorado eu fiz na USP em análise experimental do comportamento. Desde quando eu me formei, em 2001, eu acho, já até esqueci o ano exato. Eu venho trabalhando com pessoas diagnosticadas com TEA, e análise do comportamento, e venho estudando aí, fazendo pesquisas nessa área. E uma das áreas, né, que eu acho que é por isso que você me chamou, uma das áreas de pesquisa que eu faço que eu faço com a Paula Joia, com a PUC, é diagnóstico precoce, né, identificação de sinais de risco para TEA em idade precoce e intervenção precoce. Então, estou aqui à disposição para discutir o que vocês acharem relevante e importante. N- Não tinha melhor pessoa para a gente chamar, né, Cíntia? Conhecendo, a gente leu bastante sobre a sua produção junto com a Paula e a gente falou, nossa, temos que chamar Paula e Cíntia. E aí a Paula falou, chama Cíntia, então vamos lá. Cíntia, Paula, você representando a Paula também aqui, porque a gente sabe que vocês são uma parceria, né? Vocês Sim, duas juntas nesse trabalho, com outras pessoas também, mas aqui representando todo o grupo, né? Que trabalha junto aí sim. nessa área de pesquisa, né? Eu acho que a gente podia começar contando um pouco do que diagnóstico precoce, intervenção precoce, né? E caminhando aí com as discussões que a gente já vem fazendo, né? Ou fizemos recentemente, né? Eu e você. Sim. Então, Ana, eu acho que assim, a questão do precoce, né?
quão cedo é o precoce veio mudando ao longo dos anos, né? Quando eu comecei minha atuação em 2001, 2002, o precoce era antes dos 5 anos. Né? Antes de 5 anos não se fechava diagnóstico, era um acompanhamento e o diagnóstico era fechado a partir dos 5 anos, sem muita proposta de intervenção. A intervenção baseada na APA estava começando a ser difundida, pelo menos no Brasil, naquela ocasião, né? Depois, né, quando eu e a Paula começamos a estudar esse assunto, por intervenção precoce, né, por diagnóstico precoce, começou a se entender crianças por volta dos 3 anos de idade. E que hoje a gente sabe que o precoce é muito antes disso, né? A gente já começa a falar em sinais aí de identificação de risco para a TEA aos 12 meses. E algumas pesquisas vêm sugerindo aí até a identificação de sinais próximo aos 6 meses de vida. Então, o precoce ele foi mudando, né, ao longo das pesquisas, ao longo das descobertas que foram sendo feitas. Basicamente, as pesquisas passaram a estudar irmãos de pessoas com TEA, né? Então, eram as pessoas que tinham mais chances de desenvolver o TEA do que a população comum. Então, a metodologia de estudo foi uma metodologia prospectiva, de acompanhar esses irmãos desde o nascimento e identificar aqueles sinais que não estavam tão de acordo com o desenvolvimento neurotípico. Né? Hoje a gente sabe, né, que alguns déficits motores, algumas dificuldades motoras, já nesses primeiros 6 meses de vida, podem estar associados aos sinais de risco. E aqueles sinais, né, que a gente falava de triangulação do olhar, que era entre 12 e 18 meses, já é um sinal mais tardio até, hoje em dia, né? Então, a gente vai pensando aí em sinais mais precoces, relacionados aí antes dos 12 meses de idade e a partir dos 6 meses de idade, vamos assim dizer. Olhando um pouco da produção de vocês, Cíntia, a gente vê que não tem ainda também um consenso, né, na área, assim. Vocês fizeram um trabalho muito legal de tentar alinhar isso, né, tentar buscar esses sinais, não foi? Isso, a gente buscou na literatura os sinais, né? Acho que essa publicação aí que eu e a Paula temos de 2018, a gente pegou na literatura e aí literatura enfatizava muito a comunicação social, né? Olhava já para a comunicação social a partir dos 12 meses. Hoje em dia, a gente já tem literatura que está olhando até antes do desenvolvimento da comunicação social, que é o desenvolvimento motor, né? Então, assim, eu e a Paula, a gente está estamos terminando aí mais um artigo, né, com essas novas literaturas aí, falando do desenvolvimento motor. Em breve, a gente espera que esse artigo esteja pronto para publicação. Então, assim, à medida que os anos avançam, né, as pesquisas avançam, a gente vai conhecendo mais, se debruçando mais, melhorando as metodologias de estudo. Então, se for parar para pensar, quando a gente começou a estudar, a metodologia que estava mais em voga na época era a análise de vídeos retrospectivos. Eu e a Paula, a gente começou estudando, analisando vídeos de crianças antes, né, os vídeos familiares, os vídeos caseiros, vídeos do aniversário, vídeo da criança começando a andar, engatinhar. Então, era a partir daí que a gente tinha informações sobre os sinais de risco, dos sinais de TEA, né? Mas, com o passar dos anos, né, as metodologias de estudo melhoraram, né? Que foi a partir dos estudos prospectivos e longitudinais de acompanhamento de irmãos e até acompanhamento da população neurotípica, né, do desenvolvimento das crianças neurotípicas, a gente foi conseguindo ter mais elementos e mais dados. Então, eu acho que é uma área assim que ainda vai se desenvolver muito, né?
Acho que é muito promissora e como toda ciência, né, vai adquirindo e somando conhecimento aí pra gente. Então, pensa que em 2000 a gente estava lá falando de diagnóstico precoce antes dos 5 anos, né? E agora a gente já está pensando aí em diagnóstico precoce entre 6, 12 meses, 18 meses, ou pelo menos, se não for o diagnóstico, sinais de risco para a TEA. E aí, né, identificados os sinais, a gente encaminha aí para uma intervenção mais especializada, para uma estimulação, ainda que seja feita pelos próprios pais, para dar prosseguimento aí ao desenvolvimento dessas crianças. E aí, uma ideia, essa live, é a gente ter pessoas que conhecem do tema, pessoas que não conhecem. Eu acho que uma pergunta que sempre vem, né, Cíntia, tá bom, a gente identificou os sinais de risco ou teve o diagnóstico precoce, e aí o que a gente faz com isso, né? O que é essa intervenção? Essa criancinha de 1 ano vai para a mesinha? Não. Como é que é essa intervenção precoce, né? Então, é uma boa pergunta essa, né? Porque assim, é muito divulgado de um jeito bom, né? Que essas crianças aí, principalmente as irmãs de crianças já com TEA ou crianças com risco para TEA, terem uma estimulação o mais precoce possível, né? Muitas vezes a gente não espera até o diagnóstico ser fechado, como já foi no passado, para iniciar uma intervenção. Então, quando a gente pensa numa intervenção precoce, a gente tem que pensar em vários elementos aí. Tanto aquilo que também está super na moda, né? Uma intervenção com práticas baseadas em evidência, sim, correto, né? A gente vai usar de técnicas de aprendizado e de desenvolvimento que estão disponíveis na literatura como eficazes, mas a gente também tem que levar em conta o contexto e a faixa etária ali daquela criança, né? Como aquela criança e aquela família vão absorver e vão estar sensíveis a a colocar essas práticas, essas estimulações em prática mesmo, né? Então, muitas vezes eu acabo recebendo crianças para intervenção precoce, em que os pais estão super ansiosos, querendo muitas horas de intervenção. Porque o médico disse que são 40 horas de intervenção em aba. Mas a gente tem que relativizar que a vida do bebê, ele não tem 40 horas úteis ao longo do dia para fazer todo esse trabalho, né? Então, quando a gente pensa em intervenção precoce, a gente tem que pensar em rotinas diárias ricas de estimulação e de possíveis situações de interação, né? Entre a mãe e o bebê, entre o cuidador e o bebê, entre quem estiver com aquele bebê. Então, quando a gente não pensa em intervenção, a gente não está pensando em colocar a criança dentro de uma sala de terapia, sentado a uma mesa, ou ainda assim um tapete no chão, fazendo intervenções diretas. Grande parte da intervenção vai ser dentro da rotina diária daquela criança. É na hora do banho, é na hora da troca, é na hora da alimentação, porque dificilmente um bebê vai ter esse número de horas acordado, disposto e disponível para fazer toda essa intervenção. A rotininha do bebê é muito delicada, né? Ele tem muitas horas de sono e não adianta privar a criança de sono para fazer uma intervenção, né? A gente não vai estar colhendo frutos disso. Então, quando eu penso, né, em intervenção precoce, em bebês, a gente tem que pensar em instrumentalizar a família nas atividades do dia a dia, maximizar possibilidades de interação, de desenvolvimento motor, de comunicação social, dentro daquela própria rotina, né? Isso é muito mais eficaz do que você tentar levar essa criança para um consultório e ficar ali 2, 3, 4 horas dentro de uma sala de terapia, ainda que seja brincando, né? É maçante para um bebê. O brincar é o trabalho do bebê, né? Então, não é porque está brincando que não está sendo
exigido. Uhum. E tem um pedaço, né, Cíntia, que a gente conversou também bastante, que tem um lado super positivo, né, do diagnóstico ou, né, a sinalização dos sinais precoces aí, né, do possível diagnóstico, mas também tem um lado que é muito difícil quando você tem toda essa ansiedade, né, toda esse peso nessas 40 horas, nesses progenitores, né, ou responsáveis que estão ali, Nesse né? período ótimo de estimulação, né? Que a gente sabe que é antes dos 3 anos de idade. Uhum. Acho que desculpa te interromper, mas acho que você quis falar, né? E aí, o que a gente faz com toda essa ansiedade de pais recebendo um possível diagnóstico, tendo que agir, tendo que começar uma intervenção em idade precoce, com um número intensivo de horas. Então, assim, cabe a nós também tranquilizar e explicar, né, como que essas horas são distribuídas ao longo da vidinha do bebê. E acalmar, né, porque às vezes a qualidade das interações que ele vai ter vale mais do que o número de horas em intervenção. Então, Tem assim, muita orientação parental aí, né, nesse tipo de educação, né? muita orientação parental, muito suporte e acolhimento, né? E até ajudar eles a acalmarem um pouco, né? De que dá para ser efetivo inserindo técnicas dentro da própria rotina e que provavelmente vai ser mais benéfico do que você tentar levar para uma terapia esse bebê, né? Então, acho que cabe a nós, né? E aí eu acho que é nós da psicologia, que talvez a gente tenha mais instrumentos para conseguir lidar com toda essa ansiedade, aflição, angústia dos pais, querendo correr atrás de um possível prejuízo num tempo curto e com uma intensidade muito grande de horas. Então, Que assim, aí tem um subproduto difícil, né, depois, que é como essa criança reage, né, a uma situação de aprendizagem, né, ali, de organização para aprendizagem, né? isso, que a gente pode estar provocando até um estressor tão grande, né, pelo excesso de estímulos, que aquela proposta pode se tornar aversiva. E aí a gente perde toda a possibilidade de um bom desenvolvimento. Então tem que ser muito cuidadoso, né? Eu nunca consegui trabalhar um bebê por 40 horas semanais, para ser bem sincera, embora os pais venham com essa recomendação, né? A gente acaba que não consegue, tem que olhar para o bebê e como que ele está lidando ali com aquela nova rotina de estimulação. Eles ficam cansados e aí a gente tem que administrar, né, os estímulos que vão sendo apresentados. Muitas vezes eles são bombardeados de informação, de perguntas, de estímulos, né, sociais, e isso também acaba atrapalhando e confundindo. Então, a gente tem que ter bastante tato para conseguir uma estimulação ótima nesse momento aí de desenvolvimento do bebê. Eu diria que é mais ótima do que intensiva, né? Eu não sei se dá para ser tão intensivo assim, né? Mas é aproveitar as oportunidades ótimas ali do bebê com a família. Me veio uma pergunta agora, Cíntia, que eu acho que a gente não chegou a conversar em outros momentos, mas a gente tem uma coisa também que angustia o terapeuta, né? Que assim, o terapeuta quando está se formando, ele tem aí uma formação em treino de habilidades básicas, né? E tem aquelas habilidades básicas que geralmente levam para a mesa, né? Ou treinos de, por exemplo, olha para mim, senta quietinho, né? Rastreio. E aí, com um bebê muito pequeno, pelo sentindo aí na sua fala, né? E também pelo que eu conheço, não necessariamente a gente vai conseguir trabalhar essas habilidades básicas desse jeito, né? Isso. A gente trabalha dando conta de uma rotina, da vida, do que é funcional para esse bebê, né? E para essa família, certo? E aí o terapeuta fica numa angústia, né? Porque não tem, né? Assim,
Os Não tem onde. terapeutas e os pais, né? É isso, né? Muitas vezes também o terapeuta, a família vai entendendo que essa estimulação envolve aí essas estimulações de ensino no formato de tentativa discreta, né? Que é esse formato mais clean de estimulação, que envolve a apresentação de uma instrução, a ajuda para a criança emitir a resposta, a disponibilização de uma consequência reforçadora para aquela resposta. E que para o bebê a gente não consegue, eu pelo menos não consigo trabalhar em formato de tentativa discreta. Então, o meu trabalho, né, mas eu acho que aí eu não posso generalizar, que é o trabalho de todos os analistas do comportamento, mas o meu trabalho com bebês é sempre em contexto natural, e de forma mais naturalística, aproveitando realmente a rotina e os momentos daquele bebê. Eu não consigo destacar para um formato de tentativa discreta essas atividades aí, essas habilidades, né, de engajamento social, estabelecimento de contato visual, rastreamento, manutenção da atenção, manipulação de brinquedos, né, a imitação. Eu acho muito desafiador trabalhar, né, num contexto de tentativa discreta. Todas as minhas intervenções precoces aí acabam sendo num contexto naturalístico, e dentro do naturalístico, ai, desculpa, olha, um gato. Dentro da proposta naturalística, dentro do próprio contexto e rotina da criança. Então, eu acho que é isso mesmo, né? A tentativa discreta, ela fica mais, do meu ponto de vista, né, mais viável aí numa idade um pouco mais madura, aí, vamos dizer, dos toddlers e das crianças mesmo, né? Com bebê eu acho bem mais difícil. Tem uma Eu, pelo pergunta menos, aqui, não tenho essa habilidade. eu também não, e eu acho bem complicado até, né? Porque falta, inclusive, aspectos funcionais na tentativa discreta ainda com o bebê pequenininho, né? A, a Kate perguntou aqui o que é tentativa discreta. Então, a tentativa discreta é um procedimento de ensino, né? Uma tecnologia da análise do comportamento em que você propõe um ensino de uma habilidade, de um comportamento, né? A partir do modelo da tríplice contingência. Então, você vai ter uma instrução, né? Então, se, por exemplo, eu quero ensinar essa criança a imitar, né? Fazer uma imitação motora, eu vou apresentar o movimento, então vou falar bem o básico, né? Eu apresento batendo palma, essa criança, a partir desse movimento, desse SD, ela vai ter a chance de responder, né? Ela vai fazer igual, com a ajuda do profissional, do terapeuta, da mãe. Então, ela vai bater palma e, na sequência, ela vai ter uma consequência reforçadora, né? Possivelmente reforçadora, para aumentar a chance dela imitar novamente no futuro. Então, a tentativa discreta é um procedimento, não sei se é procedimento ou metodologia, uma técnica de aprendizado em que eu isolo ali uma instrução ou um SD em termos técnicos, eu espero uma resposta e apresento uma consequência reforçadora. É uma técnica de ensino. Não precisa ser Será só que na mesa, pode acontecer em diferentes contextos, né, Cíntia? Mas ela é mais limpa, como você diz, né? Mais de variáveis, né? Que eu possam... tenho mais controle né? Eu deixo muito saliente quais são as variáveis que eu quero que aquela criança responda. Então, é uma técnica de aprendizado muito efetiva, né? A gente sabe que a criança aprende muitas coisas por tentativa discreta dentro de um contexto terapêutico, mas o que a gente vem discutindo aqui é que dentro de uma intervenção precoce é mais difícil a gente utilizar essa técnica. A gente acaba apresentando o estímulo, salientando aí quais são os antecedentes dentro do próprio contexto da criança.
Surgiram duas perguntas para você aqui, Cíntia. Uma é se você realiza avaliação em São Paulo, que a Cauana tem interesse em vir para São Paulo. E a Tânia Maria perguntou como trabalhar habilidades sociais em crianças de até 12, nossa, 12 anos, eu achei que era 12 meses, né? Então, em relação à avaliação, eu atendo em São Paulo, né? Meu consultório em São Paulo, eu também faço consultorias e intervenções à distância. Nesse momento, né, a gente tem algumas dificuldades aí de agenda, mas sim, eu atuo em São Paulo. E aí, se a gente pensar em habilidades sociais, né, habilidades sociais até, né, aos 12 anos, são muitas, né, habilidades, né, são muitos comportamentos que são aprendidos até os 12 anos, que a gente pode colocar dentro desse rótulo aí, dessa classificação de habilidades sociais. Mas eu vou dar alguns exemplos, né? O que é uma habilidade social mais simples, né? Se a gente pensar num bebê, é uma habilidade social você reagir, manter um contato visual durante quando a mãe está conversando com o bebê. É ter aquelas respostas de imitação do sorriso social enquanto a mãe e o bebê estão brincando. É você atender com o olhar, com o direcionamento do corpo ao chamado do nome. É você antecipar, né? Então, se a mãe faz o movimento de que vai pegar o bebê no colo, esse bebê, né, ele responde, né, levando as mãozinhas, se tem uma resposta motora de prontidão a ser, né, pego no colo. Então, as habilidades sociais, elas são muitas, né, e são desenvolvidas ao longo da vida inteira, até os 12 e muito mais anos de vida. Então, eu não saberia assim, dizer exatamente o que seria o desenvolvimento de uma habilidade social até os 12 anos, né? Mas estar num diálogo, conversar, responder, trocar, fazer perguntas, todas essas são habilidades sociais aí indispensáveis para uma boa socialização. Você teria alguma coisa para acrescentar, Ana? É porque é muito amplo, né? 12 anos, né? Por isso que na hora que eu li, eu falei, eu achei que era 12 meses. 12 anos é bem. Aí tem a coisa do habilidade social com pares, com grupos, né? O brincar paralelo, o brincar cooperativo, aí tem, né? Tem se manter numa conversa, iniciar uma conversa, conseguir finalizar uma conversa, o comportamento não vocal da interação social, a leitura desse comportamento, né? Responder a esse comportamento do outro, né? A coisa Sim. da teoria da mente também acaba entrando. E geralmente assim, a gente seleciona para intervenção aquilo que a família, né, ou a própria criança, o pré-adolescente trazem como queixa, né? Então, se para a família é muito importante que essa criança consiga sentar numa mesa de jantar e se manter naquela mesa, escutando até o final, isso é uma habilidade social importante para aquela família e talvez esse seja o nosso alvo de intervenção principal, a despeito de todas as outras, os outros comportamentos que também envolvem habilidades sociais. Então, acho que a gente seleciona como alvo, né, aquilo sim que está deficitário no repertório da criança e aquilo que a comunidade à volta dela, né, pais, escola, amigos, professores, trazem como uma demanda importante, né, porque tem infinitos comportamentos relacionados a habilidades sociais, mas a gente seleciona alguns dentro daquele contexto daquela criança. A gente conversando agora, Cíntia, me veio uma questão para a gente debater, assim, conversar, né? Eu acho. Que é quando a gente começa uma intervenção precoce, a equipe interdisciplinar ou transdisciplinar aí, né, nesse processo, porque a gente vai lidar com crianças que, inevitavelmente, a gente vai mexer muito nas AVDs, certo? Quando Sim. você fala da coisa dos sinais
precoces relacionados ao desenvolvimento motor, a gente precisa conversar muito com um profissional da TO, né? E dessa, TO, né? fisioterapia, né? Sim, sim, certamente, né? Acho que assim, uma boa intervenção deve contemplar aí os profissionais experts aí de todas essas áreas, né? Da comunicação, do desenvolvimento motor, do desenvolvimento da linguagem, do desenvolvimento das habilidades emocionais, das habilidades sociais. Então, quanto mais profissionais ali especializados, mais rico fica a nossa intervenção, né? A gente consegue aí ter um olhar global da criança, né, em todas aquelas áreas do desenvolvimento, e cada profissional sabe ali o que esperar em cada momento do desenvolvimento ou da faixa etária e nos dar alguns alertas, né? Então, assim, por exemplo, em relação ao desenvolvimento das habilidades motoras, né, ou visomotoras, são nesse início do desenvolvimento, todos os profissionais, né, nós, enquanto psicólogos, temos alguma noção, mas não é minha área de expertise e de conhecimento. Então, eu recorro a TO, a físio, né, para saber, olha, como que tem que ser a apreensão no lápis, é palmar, é assim, já é assim, como que é, né? Claro, a literatura traz muitas coisas para a gente e a gente acaba consultando e vendo, né? Mas quanto mais gente especializado, melhor e mais rico, né? Mais seguro a gente fica aí nessa intervenção. Então, eu aconselho, sim, ser uma intervenção sempre multi e interdisciplinar, né? Todos se ajudando em prol do desenvolvimento dessa criança e dessa família. Obrigada. Tem uma questão também que vem muito para mim, Cíntia, eu não sei se chega, eu acho que chega para você também, que é assim, tá bom, quanto antes eu receber o diagnóstico, quanto antes eu correr atrás desse diagnóstico, né, famílias, por exemplo. Então, se eu intervir muito, meu filho perde o diagnóstico. Isso é bem comum, é uma questão bem delicada, eu acho, né? Eu acho que já teve momentos, pelo menos da história da análise do comportamento e da minha história, né, em que a gente foi muito otimista, né, em relação à intervenção precoce e acreditar que a intervenção precoce ela podia salvar ou tirar diagnóstico de crianças dentro do espectro, né? Certamente a gente sabe que as chances, né, de um melhor prognóstico está em crianças que receberam uma intervenção precoce, né? Quanto menos padrão estabelecido de comportamentos inadequados e quanto mais comportamentos desenvolvidos, né, nas faixas etárias, melhor o desenvolvimento da criança. No entanto, assim, não é uma fórmula, não é uma fórmula causal, uma fórmula mágica. Então, eu fazendo uma intervenção precoce, eu estou, né, até os 3 anos de idade, o meu filho, o meu cliente vai estar livre desse diagnóstico. Eu já atendi muitas famílias que acreditavam nisso, né? Que, nossa, vão ser 2, 3 anos ali de terapia intensiva e depois eu vou esquecer que isso aconteceu. No começo, né, eu acho que muita gente acreditou e apostou nisso, e talvez em alguns momentos até eu tenha acreditado e apostado nisso. Eu vi muito desenvolvimento muito bom, né? Mas eu também acompanhei crianças que tiveram uma ótima intervenção precoce, intensiva, né? E não tiveram aí todo um desenvolvimento de acordo com o esperado, né? Então, não é Até porque mágico. vai mudando as exigências, né, Cíntia, do ambiente, né, dessas crianças, né, assim, de toda criança, né, mas e, Não e é uma é fórmula mágica, não é uma garantia de que vai perder diagnóstico. Não é, não vai perder diagnóstico. até porque não existe, né? Você melhora as chances de desenvolvimento. Agora, esses casos, né, que falam, perdeu o diagnóstico, talvez o diagnóstico não era bem aquele. A gente sabe que é um diagnóstico clínico,
né? E que envolve muito julgamento. Claro que a gente tem instrumentos de avaliação que cada vez estão mais assertivos nesse diagnóstico. Hoje a gente tem exames genéticos que conseguem identificar os genes associados ao autismo, né? Então, aí a gente consegue ter mais clareza do diagnóstico, mas, assim, muitos diagnósticos podem ter sido feitos erroneamente, né? Levando em conta algumas características, e aí diagnosticou e depois a criança desenvolveu super bem. Possivelmente, pode ser que não é porque a intervenção foi precoce e intensiva, mas porque aquela criança estava com atraso, com uma suspeita e não veio a desenvolver o TEA. Uhum. Eu acho que isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é, sim, né? Muitas vezes, algumas vezes, né? Não vou generalizar tanto, mas casos de crianças que eu conheci em idade super precoce e com sinais claros de TEA, que não receberam o diagnóstico, ficamos em cima do muro, não sabia, né? Não tinha todas as informações que hoje tem. Então, pensa que eu estou atuando mais ou menos uns 20 anos. Há 20 anos era bem diferente, né? A informação e o acesso ao diagnóstico. E são crianças que ficaram ali, não receberam o diagnóstico, mas tinha alguma questão. E hoje, quando voltam ali no médico para receber um diagnóstico, talvez também não recebam, porque já perderam algumas características principais, porque o diagnóstico é do desenvolvimento, e do desenvolvimento até os 3 anos. Então, talvez aos 18 anos, a hora que essa criança chega para uma avaliação, né, esse adolescente, esse adulto, as características importantes do core do autismo não estão lá tão presentes, mas nos 3 anos estavam. Então, eu acompanho alguns casos que não receberam, mas que estavam em cima do muro, que hoje já têm idade mais avançada e que continuam também em cima do muro, mas possivelmente sem aquelas características tão importantes do TEA, porque já foi desenvolvido e trabalhado, né? Superou as características, mas há alguns questionamentos ali em relação ao desenvolvimento dessa pessoa. Eu não sei se você já pegou casos assim, Luana. Uhum. Uhum. Sim, sim. E é por isso que me veio a pergunta, inclusive, eu estava pensando nisso, assim. Uma outra coisa também que esse tema sempre me traz, Cíntia, assim, de reflexão, sabe, pessoal, é que eu acho esse momento inicial, principalmente quando a gente está falando de intervenção precoce, que é um momento de, assim, maravilhoso para a gente começar uma mudança social no sentido de os pais vêm muito angustiados, né, os responsáveis, quem chega para mim chega muito angustiado, como se fosse algo extremamente aversivo, sabe, o diagnóstico. E aí é um momento que a gente vai trabalhar que it's okay to be different, sabe? É tudo bem ser diferente, né? E a gente tem que advogar em favor disso, sabe? E transformar essa conversa para esse outro caminho, né? Do respeito à diferença, né? De que sim, é um direito, né? Assim, as pessoas podem ser diferentes. O que não é alinhado é você ter preconceito em relação a isso, né? E aí é um momento que eu gosto muito de trabalhar isso com os pais, porque eu vejo que muitas vezes a angústia também vem dessa pressão social, sabe? E aí quando você inverte essa lógica para os pais e eles se sentem mais, sim, eu vou lutar por um direito do meu filho que, ok, somos diferentes, todos nós somos diferentes, e it's okay to be different, você vê um apoio muito maior para olhar para aquela criança, respeitar essa criança e respeitar o ritmo dela, né? E tudo bem brincar, sabe? E cai um pouco, muito, né? Na verdade, na ansiedade. Se a gente pensar, assim, eu concordo com tudo isso e acho que, assim, a gente, há 30, 40 anos atrás, né, ter um diagnóstico era uma coisa, né, de autismo era talvez muito mais pesado do que hoje em dia. Eu não estou minimizando o sofrimento, as dificuldades inerentes do diagnóstico, a gente sabe,
né? Que são famílias que são mais vulneráveis, são mais estressadas, entram num sofrimento real, né? Também a gente não pode romantizar, né, É, isso, não. mas realmente, assim, um diagnóstico desse há 30 anos atrás é muito diferente do que receber um diagnóstico hoje em dia, em que a ciência já avançou muito, né? A gente ainda não tem terapia genética, mas a gente tem muitas terapias muito efetivas para desenvolver e deixar essas pessoas muito mais funcionais do que a gente já imaginou no passado. E eu acho que o diagnóstico ainda carrega, né, aqueles aspectos mais difíceis de um passado que investia-se pouco nessa população, né? Era uma população realmente que ficava segregada, não inclusa, e poucos esforços eram feitos para maximizar o potencial dessas pessoas. Então, eu acho que assim, hoje em dia, ter um diagnóstico é difícil para todas as famílias, porém é menos difícil do que já foi algum dia. E eu É acho que o difícil, né? Associado é preconceito difícil de falar, né? e eu, assim, acho que o preconceito, né, o estigma desse diagnóstico ainda é muito carregado. E é esse o nosso papel, ajudar a diminuir esse estigma. Olha, tudo bem, estamos aqui, vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar em prol do desenvolvimento e da funcionalidade dessas pessoas. Então, acho que a gente tem que diminuir o estigma, né? Tirar o preconceito que muitas vezes está dentro da própria família, e batalhar por esses seres humanos que são super incríveis, né? E que ensinam a gente um monte, surpreendem a gente um monte, diverte a gente um monte e ok to be different, né? Então, eu acho que assim um diagnóstico carregado de estigma e que a gente tem que Isso. ajudar a diminuir esse estigma, acolher essas famílias, saber do sofrimento. Sim, são famílias muito, muito sofridas, né? São famílias muito mais vítimas de violência dentro da própria família, quanto fora da família. Então, a gente tem que estar junto, né? Com todos eles. Quebrar aí o conceito de normalidade, de diferença, né? Eu acho que é um momento bom para se fazer isso também, porque eu sinto, assim, dá mais força para os pais também, né? Porque é romper mesmo com esses pré-estabelecidos, Conceito. né? É. E com aquela idealização do filho Isso, que vai seguir um determinado curso e que nenhum de nós garante com filho nenhum, sendo ele do exatamente. espectro É, não. ou não, né? Né? Eu posso ter um desenvolvimento aí que vai ter uma intercorrência na adolescência, seja por um uso excessivo de drogas, por um acidente. Então, é com toda essa não controlabilidade que a gente lida a hora que decide ser pai e mãe. Mãe, Eu tô pronta para o mundo, né? Para o que daí vier. A gente dá o nosso melhor, mas não garante nada. exato. E acho que assim, a nossa cultura tem que ser mais aberta ao diferente de maneira geral, né? Não só Uhum. em relação às deficiências, mas em relação às escolhas sexuais, em relação às questões de gênero, aos interesses. A nossa sociedade tem muito que aprender em relação a isso, né? E o autismo é mais uma frente aí para a gente aprender a lidar com a diversidade, né? Verdade. Obrigada, Cíntia. Tem várias perguntas aqui enquanto a gente falava. Será que a gente consegue? Vamos lá. Vamos O, tentar. o Kainan perguntou: seria considerada uma habilidade fundamental esse acolhimento e psicoeducação aos pais ou comunidade? Sim, eu acho que sim. Eu acho que isso tem que estar, sim, integrado, porque é uma família toda que recebe um diagnóstico, né? É uma família toda que precisa ser amparada e a saúde mental dos pais, o bem-estar dos pais vai interferir no tratamento e desenvolvimento dessas crianças, sendo típicas ou não, né? Estando do espectro ou não. Então, a qualidade de vida dos pais, a saúde mental dos pais está
diretamente relacionado com o desenvolvimento dos filhos. Então, sim, tem que fazer parte da nossa intervenção esse acolhimento e olhar para a saúde mental deles. Concordo também, Cíntia. A Renata Arruda trouxe aqui um texto, mas o que ela está dizendo assim, sim, tem esse impacto, né, do diagnóstico para os pais, né, na hora que chega, né, o diagnóstico precoce, mas à medida que a intervenção vai avançando e a criança vai apresentando aí uma evolução no repertório, os pais acabam também Também mudando. se confortando, né? Sim, sim. Principalmente quando a intervenção vai ali de acordo com as nossas expectativas de avanço, né? Aí os pais também vão se confortando com o desenvolvimento, com o ganho de habilidades e vão diminuindo aí a ansiedade. O primeiríssimo momento é um momento de desespero, eu não sei para onde vai, né? Não sei se meu filho vai conseguir desenvolver, se ele vai responder bem à intervenção, se não vai. Então, acho que é o momento mais difícil. À medida que a intervenção avance, principalmente se a criança corresponde ali às expectativas, né? Acho que os pais vão se acalmando e vendo que, do jeito que a gente vê, né? Naturalizam um pouco mais a situação. E olha para a criança, né? Eu acho tão bonito esse processo, assim, né? Quando você solta, né? O pai vai se soltando e vai olhando para o filho, né? E Para a relação consegue dele com o interagir filho. com o filho, né? Com É, o filho do jeitinho que ele é. Divertido, animado, é. com as coisinhas engraçadas, né? E com E, as assim, conquistas depende do importantes. diagnóstico, né? Relação pai-filho. Desculpa te cortar, Cíntia, né? Mas é isso, né? Resgatar essa relação pai-filho descolado dos medos, né? Que é difícil, né? É um processo. Eu tô falando de um jeito bonito aqui, mas eu sei que é sofrido e eu sei, por N motivos, né, também, que é um processo, é demorado, mas participar disso, capacitar os pais, né? Trabalhar com os pais para isso é tão bonito tanto para os pais quanto para as crianças, né? Eu acho que é um ponto importantíssimo quando a gente trabalha de um modo geral, mas principalmente com os pequenininhos, né? Porque muitas vezes eu vejo chegar umas crianças um pouco maiores em que não teve esse cuidado inicial, né? E aí chega numa avalanche de demandas, de coisas, e as crianças estão, né? As crianças deixam de ser Criança. filho, né? Filhos. É criança, passa a ser quase um projeto de vida, assim, né? É complicado. Então, eu acho que é legal esse momento inicial, né? O Kainan trouxe um feedback aqui, Cíntia, que eu quero ler para você. Ele fala assim, ó, nossa, acho que em 10 anos de profissão é a primeira vez que eu ouço falar no termo saúde mental dos pais. Ah, que pena, né? A gente queria que a gente tem que olhar muito para os pais. Eu sou uma pessoa que tento, ao longo da minha vida profissional, eu venho cuidando muito desses pais, né? E eu fico muito em contato com eles, porque se eles também não estão bem, você pode ter a melhor intervenção, mas essa criança não vai aproveitar e nem essa família vai aproveitar. Tem que estar todo mundo junto aí nesse barco. Então, eu acho indispensável olhar para a saúde mental dos pais. Não tem como não olhar. Estamos nos 10 minutos finais da nossa. Na verdade, a live geralmente a gente pensou em 30 minutos, né? Mas a gente ia chegar em uma hora, né, Cíntia? Ó, 10 minutos Eu vai dar gosto de uma hora. falar, né? Eu vou falando. Eu te falei. Antes, eu acho que se cuida muito de mim. Ah, de você, Ai, ó, a para você, Josiane, Josi, a Josi. feedback para você. Eu queria muito te agradecer, Cíntia, pela disponibilidade, pela parceria, né? Pelas conversas, né, que a gente teve. Foi muito gostoso para mim. Foi de novo, obrigada, vida, e a você por esse reencontro, né? E por essa live de hoje. Foi bem enriquecedora para mim. Acredito que para as pessoas que estão assistindo também. Queria mesmo te agradecer e deixar aberto aqui, né, para você, para o pessoal, quem quiser fazer mais perguntas, né? Vamos ver se alguém. Eu agradeço a oportunidade. Para mim também foi um presente reencontrar você.
E principalmente nesse momento, né, que a gente está com várias coisas encaminhadas, resolvidas, né, e com projetos novos aí de vida. Assim, se eu pudesse deixar uma mensagem, né, eu acho que isso de olhar para a saúde mental dos pais, eu acho que é uma mensagem muito importante, né. Eu e a Thaís Salles, né, a gente acabou de escrever um artigo que está no Prelo sobre violência dentro das famílias com TEA, né, e o quanto que as crianças com TEA e as próprias famílias sofrem muito, né, e acabam sendo muito mais expostos a situações de vulnerabilidade à violência por conta aí desse diagnóstico, por conta da falta de amparo, de assistência, né? Tanto da sociedade, né? Sociedade até, né, perto da gente, os nossos vizinhos, os nossos familiares, as pessoas, né, que convivem na escola, não entendem o diagnóstico, julgam demais, né? Colocam essas famílias em situações muito indelicadas e difíceis, né? E do ponto de vista ali político, né? O quanto que não há políticas públicas para todos, né? E efetivas para cuidar aí dessa população que precisa de muito, mas muito apoio. E um dos trechos, né, do nosso capítulo que deixou a gente bem impactado foi ver o filicídio, né? Os pais, né, que matam seus próprios filhos, né, que tiram a vida dos seus próprios filhos, e dentro dessa nossa população, isso você olha aí, você procura na internet, você vê um monte de caso de filicídio dentro do espectro do autismo. Então, isso mostra o quanto que as famílias estão completamente desamparadas, né? No momento em que a nossa ciência, a ciência da AB, muitas outras ciências, né, as cognitivas, do desenvolvimento, neuropsicologia, cresceram e tem muito a oferecer, a gente ainda não está conseguindo ajudar essas famílias. Então, acho que a gente tem que olhar não só para o desenvolvimento, né, das habilidades dessa criança, mas tem que olhar o quanto que essas famílias estão integradas na sociedade, estão confortáveis, estão sendo amparadas, acolhidas onde quer que elas estejam, né, no mercado, na escola, na festinha de aniversário. Então, acho que todos nós temos que agir em prol aí da aceitação e da compreensão dessa diversidade com menos julgamento, né? A última coisa que a gente quer é que essas crianças sejam vítimas de violência, né? E o pior de tudo, né, é o filicídio. Então, eu acho que a gente tem que olhar, né, pensar no nosso papel, não só diretamente com a criança, mas nosso papel na sociedade como um todo, em prol delas. Olha, a gente começou com intervenção e aí a gente vai falar de inserção social. Olha que como não tem como descolar, né, Cíntia? Está sempre muito junto, né? Não tem, A não. gente não intervém só com a criança, nunca, né? Ou com o Não, é adolescente. em todas as esferas, né? E na comunidade. Quando você vai lá dar uma orientação para a escola, você está mudando a cultura da escola. Você tem que mudar a cultura da escola, né? Você tem que Tem que ajudar ter todos a escuta, né? olharem. Muita escuta com a escola, né? Com a família. Muita escuta, muita informação, muita psicoeducação para os professores, é dar o suporte, o apoio, né? É difícil lidar em casa, é difícil lidar na Humildade. sala de aula, é difícil lidar no supermercado, nas filas, né? Então, a gente tem que estar ali ajudando também nesses ambientes, né? Não é só ensinar a criança a ter empatia, a ter habilidades sociais. A gente tem uma missão mais ampla aí, pelo menos eu É, acho, né? E isso mesmo tomo já para falava mim essa pra missão. gente, né? Sim, ele falava, analista do comportamento é um agente político, né? Não tem como não ser, né? Sim. Obrigada. Nossa, foi uma aula, um show. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Alguém tem mais alguma pergunta? Olha, conseguimos, Cíntia.
A gente só tem a agradecer, né? Da participação de todos os comentários e as perguntas que ajuda a gente também a tocar a live, né? Muito obrigada. E vai ficar salvo, né? Então a gente Tá bom, vai ficar. assiste. Tá ótimo. Tá bom, e eu fico à disposição. Ó, Muito obrigada. estamos começando o ano, um bom ano para todos. Vamos entrar nesse ano bem e proporcionando aí um mundo melhor para todas as nossas crianças, com TEA sem TEA, um mundo melhor para a nossa sociedade como um todo. Boa noite. Boa Obrigada. noite. Beijo. Beijo.